educação e cultura, ciência e tecnologia, políticas públicas, diversidade e território, pesquisa e inovação, rádio e TV IF. Apresentação, professor Rodney. Alô você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui quem fala é o professor Rodney e você está na Rádio TV IF. Hoje nós temos aqui nosso convidado, o professor Arimateia. Arimateia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós estamos tratando do Dia do Combate à Poluição. Então, Arimateia, por favor, se apresente, fala um pouquinho desse tema, como você aborda esse tema, tem uma história grande aí tratando, fala um pouquinho para a nossa audiência. Olá, Rodney, prazer estar aqui, né? Quero parabenizar não só você, mas toda a equipe aqui do Campus São João de Meriti, do FRJ, um prazer mesmo, né, estar dividindo aqui essa bancada com você, para falar de um tema que eu considero de extrema importância, né? Não à toa a gente tem que ter um dia, né, de alerta sobre a questão do combate à poluição. Então, esse 14 de agosto é um dia muito importante, apesar de não ter muita visibilidade. Mas, assim, a gente, a cada dia, vive mais num ambiente mais degradado, né, com mais poluição, uma poluição mais presente, que ela pode estar de diversas formas na nossa vida e a gente nem sempre se dá conta disso, né? Ela pode estar na forma da poluição atmosférica, na forma da poluição da água, na forma da poluição do ar, na forma da poluição visual, né? Então, coisas que a gente nem sempre dá conta, da forma da poluição sonora, né? Então, esse tema da poluição é um tema que eu acho que vale bastante a pena a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. E ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a se conscientizarem, né, sobre a questão da qualidade ambiental, né, da qualidade de vida, da qualidade ambiental, qualidade do espaço que você vive. Então, ele nos chama a fazer essa reflexão. Perfeito. Para quem ainda não conhece o nosso convidado de hoje, ele foi diretor-geral do campus Pinheiral, foi prefeito da cidade de Pinheiral, pró-reitor da área de desenvolvimento humano, sustentabilidade do IFRJ e morador de Volta Redonda. Agora, Arimateia, conta pra gente. A gente está num campus do ladinho da rodovia Presidente Dutra, uma importante estrada que liga duas capitais das mais importantes do país. Um fluxo de trânsito automóvel muito elevado. Como é que fica a exposição dessa comunidade acadêmica aqui do campus São João de Meriti na questão da poluição dos automóveis? Fala um pouquinho para a gente disso, por gentileza. Então, são essas situações que a gente acaba não se apercebendo, né, de como que a gente está exposto aos problemas da poluição atualmente, né? Uma rodovia, né, com alto fluxo de veículos, alta concentração de veículos, com alto risco de congestionamento, né, como tem aqui na região da Baixada Fluminense, né, a Via Dutra, automaticamente gera uma concentração grande de gases produzidos pelos automóveis, sejam dos motores a diesel, seja dos motores a gasolina ou álcool, né? E aí, por conta disso, a gente tem uma emissão grande de gases que naturalmente são dispersados também para as áreas vizinhas da rodovia a partir da geração de fluxo de ar, né, de ventos, né, fluxos que são criados pelo próprio trânsito dos veículos. Então, é importante a gente perceber que nós precisamos avançar muito no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em relação a essas questões que tratam da poluição. Para que a gente possa fazer o combate à poluição, primeiro é importante que a gente conheça
né, o nosso nível de exposição a esses problemas. Para isso, a gente precisa ter uma estrutura pública, principalmente o papel da estrutura pública, e aí chama atenção a estrutura do INEA, né, que é o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, funcionando para que você tenha redes de monitoramento de qualidade do ar, redes de monitoramento de qualidade da água, sensores e técnicas de monitoramento da qualidade do solo, né, para que a gente, da poluição sonora, né, para que a gente possa, conhecendo, a partir desse entendimento, desse problema, a gente criar ações, né, para enfrentá-lo, né, para minimizar o risco, para minimizar os problemas de saúde, para minimizar o impacto ambiental que isso causa na natureza também. Perfeito. Então, você está falando de monitorar para conhecer o problema, mitigar os riscos e apresentar soluções, né? Alô, INEA, deixa aqui o recado para vocês. O Campus São João de Meriti fica justamente no entroncamento entre São João, Belfor Roxo, Mesquita, né? Cada um de um lado aqui da Dutra. Seria um bom ponto de um lugar onde podem ser analisados os dados, seria um bom ponto de captura desses dados da qualidade do ar. Com certeza. Né, para que a gente pudesse ter aqui numa cidade que é conhecida e reconhecida como uma baixíssima cobertura vegetal. Teve uma matéria há um tempo atrás, na TV aberta, tratando disso, né, da baixa cobertura vegetal, e como isso impacta. A gente está muito próximo a uma importante indústria farmoquímica aqui nas margens do rio Sarapuí. Então, tudo isso passa desapercebido. Agora, vamos avançando na nossa conversa, Arimatea. Como é que você está vendo hoje esse contexto das ODS? Hoje se fala muito. Fala para a nossa audiência o que é a ODS, qual a importância dela, o que isso tem a ver com o que vai acontecer lá no norte do país, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como é que essas coisas estão conectadas? Diretamente conectadas, né? Primeiro você falou também, antes um pouquinho, a gente está falando de poluição atmosférica, você falou do rio Sarapuí. Né? E aí a gente fala de poluição hídrica. Sim. Né? Que é um corpo d'água importante aqui para a Baixada Fluminense, mas que é reflexo também, né, de um intenso processo de degradação, né, da poluição das nossas águas. A gente tem aí um desafio muito grande, porque você falou da questão das árvores, né, das poucas árvores. Pelo que eu me lembro, tem uma das maiores densidades populacionais do estado, não é isso? Aqui, essa região... Já foi da América Latina, houve uma recontagem, então houve uma redução, e hoje, certamente, é uma das maiores do Brasil. Então, assim, você tem uma alta quantidade de pessoas num pequeno espaço de terra e, consequentemente, você tem uma alta quantidade de pessoas expostas, né, a essa baixa qualidade ambiental. E a árvore, né, é um elemento da natureza que, quando presente na cidade, ela tem um impacto muito importante na diminuição da poluição atmosférica, né, na diminuição da variação da temperatura, né, porque ela traz um frescor, né, ela traz uma sombra, ela traz um frescor. Ela tem um efeito importante na diminuição da poluição visual, né, porque ela cria um ambiente mais agradável, né, ao nosso olhar. E, infelizmente, a gente está avançando, né, ao longo do tempo e perdendo a presença do elemento árvore no nosso cotidiano. A nossa relação com o meio ambiente, cada vez ela fica mais distante, cada vez ela fica, eu costumo dizer que cada vez ela fica mais cimentada, né? E, ao mesmo tempo, isso faz parte ou precisa fazer parte de uma discussão que a ONU nos propõe, né, a partir do Acordo de Paris. Né, o Acordo de Paris foi um momento em que o planeta parou para conversar um pouco mais, de forma mais intensa, em relação à questão das mudanças climáticas. E em 2015 foi assinada, né, por 193 países, na verdade, por unanimidade, uma das poucas resoluções da ONU que são, apesar de não serem obrigatórias, foi assinado por unanimidade por 193
países constituintes, que é a questão da Agenda 2030. Né? Então, eu diria, resumindo assim, qual o compromisso do planeta, que planeta a gente quer ter em 2030. Né? E 2030 já está batendo na nossa porta. Né? Nós estamos em 2024 e, infelizmente, o planeta e os países não conseguiram responder a essa provocação da ONU para que a gente tivesse, ao longo desses últimos anos, dessas décadas, a melhoria da qualidade ambiental, da qualidade socioambiental e econômica do planeta. Os ODS são uma parte dessa agenda. Então, é uma agenda que tem objetivos e, por isso, foram chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que cada um desses países deveria aplicar esses ODS dentro da sua realidade para ver como que cada um consegue contribuir com a melhoria da qualidade ambiental do planeta, socioambiental do planeta. E, por isso, a ONU nos propõe 17 ODS, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que interagem com vários campos, né, de informação, do conhecimento. Por exemplo, tem o objetivo de combate à fome e à miséria e o fomento de uma agricultura sustentável. O objetivo de oferta de saúde e acesso à educação para todo mundo, de forma universal. O objetivo de preservação das nossas águas e de acesso ao saneamento básico também de forma universal para todo mundo. O objetivo de proteção da nossa biodiversidade. O objetivo de proteção da vida na água também, não só na vida da terra, na terra. O objetivo de fortalecimento do enfrentamento das mudanças climáticas. Então, a gente poderia... São vários desses objetivos, são 17, como eu disse, e todos eles nos ajudam a fazer uma reflexão, né, e a propor ações para que a gente possa construir um mundo melhor em 2030. A gente sabe que a gente vai chegar em 2030 e esses objetivos não vão ser integralmente cumpridos, mas a gente sabe também que isso é uma ação importante para a gente provocar os governos, né, para que eles rumem para essa construção. Agora, isso só acontece, Rodney, se a gente tira isso do ideário, né, das relações internacionais e traz isso para o dia a dia, né, da vida das pessoas. Então, o combate à poluição faz parte de um dos objetivos, que é a gente ter uma indústria mais produtiva, mais inovadora e sustentável. Porque a gente entende a importância da indústria, sabe da importância do processo econômico que, né, o setor industrial alavanca, na geração de renda, na geração de emprego, na geração de riquezas, na produção de inovações a todo tempo, e, ao mesmo tempo, a gente entende que esse crescimento ele precisa construir uma indústria que converse melhor com as demandas ambientais, e não só uma indústria que gere lucro pelo lucro, né, para que a gente tenha aí o reforço da acumulação de capital, né, de riqueza na mão de uns poucos, né, até porque um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é diminuir as desigualdades entre os povos, entre os países, essa história de países, né, ricos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e também dentro desses países. O Brasil tem uma marca triste de ser um dos países mais desiguais do mundo. Então, a gente tem poucas pessoas muito ricas, com muita acumulação de riqueza, e uma grande massa de pessoas miseráveis. Então, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é esse, a gente reduzir as desigualdades. Então, assim, a provocação, né, é para que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia. No dia a dia do Instituto Federal, no dia a dia da nossa sala de aula, dos nossos projetos de pesquisa, de extensão, mas, ao mesmo tempo, que a gente possa introduzir isso no dia a dia produtivo, né, da economia, da empresa que gera indústria, seja da indústria, seja da área de serviços, né, e que isso também seja incorporado no dia a dia de cada um, de cada cidadão, na sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento,
para que a gente tenha um cuidado melhor, um entendimento melhor dessa questão, que é o desafio de busca de um planeta um pouco mais equilibrado. Até porque só tem esse planeta, né? Não tem um plano B para isso. Não tem plano B. Né? Então, assim, nós estamos aqui nessa nave, né? E nós vamos junto até o final. Tá certo. Significa que se ela for pelo caminho errado, a gente está também fadado a não ter sucesso na nossa caminhada por aqui. Perfeito. Ari, eu vi na internet um vídeo que me chamou muita atenção. Vamos falar um pouquinho de Volta Redonda agora. E esse vídeo tinha uma dona de casa, ela reclamando muito da sujeira, da fuligem, porque nós sabemos que a cidade de Volta Redonda ela se constitui ao redor de uma importante indústria, que é a CSN. Como é que se afeta o dia a dia da população? Como é que nesse dia de combate à poluição, como é que essa luta, conta pra gente um pouco dessa realidade de Volta Redonda sobre a questão da poluição. Então, eu como você me apresentou, sou morador de Volta Redonda, nascido e criado em Volta Redonda, trabalho lá em Pinheiral, que é uma cidade vizinha a Volta Redonda, há 32 anos dentro do IFRJ, e a gente tem visto ao longo do tempo uma degradação muito grande da qualidade ambiental da cidade pelo excesso de poluição atmosférica que vem sendo emitida pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A CSN é uma empresa que nasceu na década de 40, a partir de um esforço de industrialização capitaneado pelo governo Getúlio Vargas, fruto de negociações ainda na questão da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem, então, a escolha de uma região que ficasse às margens de uma rodovia importante, que é a Presidente Dutra, que liga as duas principais capitais do país, Rio e São Paulo, e, ao mesmo tempo, às margens de um manancial de água importante para poder atender a demanda produtiva, o processo produtivo da siderurgia. Então, foi escolhido Volta Redonda e foi instalada uma grande siderúrgica às margens do Rio Paraíba do Sul. Numa região que era uma região agrícola, uma região de fazendas. Então, para isso, para acolher essa siderúrgica e todo o conjunto de pessoas que naturalmente viriam para construir a siderúrgica, para operar a siderúrgica, foi construída uma cidade. Então, a cidade de Volta Redonda, em grande parte, ela foi planejada, ela foi estruturada, teve uma infraestrutura urbana adequada para poder acolher essa população. E depois ela foi crescendo para além do que foi essa área de planejamento. E a gente, então, com isso, a gente teve uma evolução de todo o processo. Essa siderúrgica ela era estatal, como eu disse, e em 1993 ela é privatizada, e no processo de privatização, e lá se vão mais de 30 anos, a gente acompanha uma degradação da qualidade ambiental do ar da cidade de forma assim, como a gente pode ver, a olho nu, visivelmente no dia a dia da população de Volta Redonda. Então, no começo, uma realidade onde isso não era muito levado em consideração, porque, na verdade, todo mundo entendia que a indústria era o caminho, era o sinônimo de desenvolvimento, e agora a gente entende que esse desenvolvimento não pode se dar a qualquer custo. Ele tem que se dar, e ele pode se dar, com respeito ao ambiente, às pessoas. Então, Volta Redonda hoje passa a ser infelizmente, passa a ser um referencial na luta contra a poluição no país. A gente tinha, na década de 80, o município de Cubatão, em São Paulo, que era uma referência de um problema de poluição, dada ali uma concentração grande de indústrias, petroquímica, indústria química, em várias indústrias, que naquele momento eram
sinais de prosperidade, porque quanto mais chaminé tivesse soltando fumaça, significa que era mais próspero e industrialmente importante e tudo mais. E Cubatão tem uma virada de chave nesse processo, que passa até por um desastre, por um problema ambiental e social em Cubatão, que morreram muitas pessoas. E, a partir dali, a sociedade de Cubatão começa a entender que tem que ser diferente. Isso também é acompanhado pela prefeitura, isso é acompanhado pelo governo do estado e principalmente pelas indústrias que formavam ali aquela área, aquele complexo industrial importante em Cubatão. E a gente hoje tem Cubatão que era uma referência, né, do que tínhamos de pior em termos de poluição. Isso nós estudamos nos nossos livros de ciências e tudo mais, né? Cubatão hoje é um exemplo de como a gente pode, estando nessa condição tão precária, a gente pode dar uma volta e reconstruir um projeto de cuidado com a cidade, de cuidado com o ambiente, que hoje ela é um exemplo de como isso pode dar certo, né? A gente tinha, na época, problemas sérios de chuva ácida lá em Cubatão, né? Porque o vento batia, trazia a chuva do mar, passava por aquela poluição e batia na Serra do Mar lá e estava desfolhando a floresta de tantos produtos químicos e outros né, componentes químicos que estavam presentes na poluição, ou seja, na atmosfera de Cubatão. Aquilo virava ácido na chuva, caía e queimava as folhas, matava as plantas e tudo mais. Então, era o exemplo de tudo que era de pior, né? Hoje, infelizmente, Volta Redonda tem assumido esse papel, né, de ser uma referência na má gestão da sua qualidade ambiental, na sua qualidade do ar, principalmente por um processo que décadas a gente vem sofrendo de falta de gestão ambiental dessa empresa, que é a principal empresa da cidade, que foi a origem da cidade, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, você tem ali um processo de gestão ambiental ruim e, ao longo do tempo, isso gera o quê? Isso gera uma provocação, né, no sentido de que a população não aguenta mais. Então, a gente tem visto em Volta Redonda, nos últimos 3 anos, a sociedade civil organizada, eu particularmente faço parte, né, de um movimento chamado Sul Fluminense contra a Poluição, que nasce dessa insatisfação da população, porque o poder público não tem feito o seu papel e o poder privado, que é a própria empresa, também não, né? Então, isso vem se degradando, a estrutura produtiva vem se degradando ao longo do tempo, não recebe a manutenção adequada e, como consequência direta disso, a gente tem o aumento escandaloso da poluição. Então, a gente, em Volta Redonda, sofre muito com problemas respiratórios, gasta muito dinheiro nas farmácias da cidade. Eu costumo dizer que os melhores negócios em Volta Redonda são você abrir uma farmácia e um lava-jato, né? Porque todo mundo passa a ser refém com as nossas ites, com as nossas bronquites, sinusites e outras ites da vida, por conta da qualidade ambiental que a gente tem, ou que a gente não tem, né? E todo mundo não aguenta mais lavar carro, porque fica uma sujeira danada, 3, 4 dias depois você tem que lavar o carro de novo para ter minimamente um bem em condições de uso decente. Isso se reflete no dia a dia de todo mundo, né? No dia a dia da dona de casa, que ela varre a sua casa, varre o seu quintal e tira uma grande quantidade de pó todos os dias. E se você for varrer tarde, está tudo de novo, né, na mesma condição. A gente costumo dizer que a gente tem as dificuldades que a gente tem, por exemplo, de você ter uma criança engatinhando em casa e você tem que passar pano 3, 4 vezes por dia para que a criança não apareça toda preta de sujeira, de poluição que é depositada nas nossas casas, né? O comerciante tem que varrer a sua loja, limpar os seus produtos também todos os dias, para poder ter a mínima condição de apresentação do seu produto, do seu negócio. A cidade está cinza, a cidade está suja, as calçadas, as vias, as ruas estão sujas. Por essa grande quantidade de pó que diariamente é emitido
pela indústria. E a gente chega a esse ponto, primeiro, né, pela má gestão ambiental da empresa e, segundo, pela omissão dos órgãos públicos. Né? Então, você tem o órgão público INEA, que é o órgão ambiental do Estado, que é responsável pelo licenciamento, pela fiscalização ambiental no Estado, empresas de grande porte, como a CSN, né? E você tem a omissão também do Poder Público Municipal, que tem uma lei municipal desde 2008, que obriga o município a ter o seu próprio sistema de monitoramento de qualidade do ar. Então, isso não é uma novidade de agora. Lá em 2008, o legislador daquele momento, né, entendendo um problema que a cidade já vivia, né, ele coloca na lei municipal, né, no Código Ambiental da cidade, que a prefeitura deveria ter um sistema próprio de monitoramento de qualidade do ar. Para quê? Exatamente para poder ter um dado confiável e fazer um contraponto, né, ao dado que hoje é apresentado, seja pelo INEA, seja pela CSN. Hoje, Volta Redonda talvez seja a cidade, e eu diria com certeza que está entre as 5 cidades que tem a melhor rede de monitoramento de qualidade do ar do país, dada esse problema. Por outro lado, essa rede de qualidade do ar é operada pela própria CSN, que oferece os dados ao órgão ambiental. E quando você vê isso em alguns painéis na cidade, está lá, qualidade do ar boa, qualidade do ar boa, qualidade do ar boa, qualidade do ar boa, nos bairros da cidade. E aí você entende que isso é quase uma chacota com a população, porque quando você vê lá a qualidade do ar boa, você vai varrer o seu quintal, não é possível que você tenha aquela quantidade de poeira no dia a dia da vida das pessoas, né? A gente tem vários vídeos, cenas, né, que saíram na imprensa, na grande imprensa, né, das pessoas indo varrer uma quadra pública, né, e saindo, assim, uma quantidade enorme de pó, que é o caso de você sair para jogar uma bola, para brincar de vôlei e tudo mais, e voltar preto para casa. Então, essas coisas que a gente não tem outro parâmetro. E Volta Redonda, infelizmente, se apresenta hoje como sendo um referencial da péssima qualidade do ar, né, pelo excesso de poluição atmosférica que a gente enfrenta, né? Então, hoje a gente tem que fazer esses enfrentamentos, né? A gente tem o movimento, eu particularmente dentro do movimento, eu tenho defendido a intervenção federal do INEA para que o órgão ambiental, a gente tenha um órgão ambiental, né, que tenha autonomia para fazer o processo de fiscalização ambiental da CSN. Só para as pessoas entenderem, né, a fiscalização ambiental é um papel do IBAMA, que é o órgão federal, e ele delega isso aos órgãos estaduais, no caso nosso, ao INEA, né? Então, uma empresa de grande porte como a CSN, ela é fiscalizada pelo órgão ambiental, pelo INEA. Mas isso a partir de uma delegação do órgão federal. Então, eu particularmente defendo que, no caso do licenciamento da usina Presidente Vargas, da CSN em Volta Redonda, haja uma intervenção do INEA nesse processo, para que a gente possa ter uma isenção, né, dos profissionais nesse trabalho. A gente sabe que o INEA tem excelentes profissionais, tem excelentes técnicos, né, com uma capacidade técnica instalada para isso, mas a gente sabe também que existem outros fatores que dificultam muito o serviço desses profissionais para que a gente tenha um relatório de fiscalização e uma cobrança de fiscalização para que ela seja efetiva e a empresa possa cumprir as suas obrigações, né? Perfeito. Então, vamos entrar, já que a conversa começou a caminhar para a Volta Redonda, você hoje está pré-candidato a prefeito da cidade de Volta Redonda. Conta para a nossa audiência quais são os seus planos, o que você pretende para a cidade. Ô Rodney, a gente tem Volta Redonda é uma cidade rica, uma cidade que tem um potencial muito grande e que tem uma qualidade de vida boa também. Só que ainda a gente precisa que Volta Redonda caminhe para onde o povo quer que ela vá. Então, acho que um grande desafio da nossa cidade é onde que a gente quer estar daqui a 20, 30 anos enquanto cidade, né? E, para isso, a gente precisa
fazer com que a população, o povo de Volta Redonda, seja dono do seu destino. Infelizmente, o que a gente tem em Volta Redonda é a gestão da cidade também, há pelo menos 2 décadas, entregue a um pequeno grupo político que faz da cidade aquilo que ele acha que deve fazer da cidade. E não, faz uma construção, né, participativa que envolva a cidade nessa construção desse destino futuro que a gente pretende para a cidade. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. No campo de vista, do ponto de vista da saúde, por exemplo, do ponto de vista da educação, né, que são sistemas nervosos, né, no funcionamento da cidade, da gestão pública, como você falou, eu tive a oportunidade de ter sido prefeito de Pinheiral, né, e hoje sou candidato a prefeito em Volta Redonda, porque é a minha cidade. Eu fui prefeito emprestado para Pinheiral, né? Eu sou de Volta Redonda, nasci em Volta Redonda, moro em Volta Redonda com a minha família toda, mas eu trabalho em Pinheiral, como você também disse, no campus do IFRJ. E foi o trabalho lá no campus que me despertou para uma paixão, que é a questão da gestão pública. A partir do momento que eu entrei no campus, que eu fui coordenador de curso, que eu fui diretor de ensino, que eu fui diretor de administração, que fui eleito depois diretor-geral por 2 mandatos, a gente foi se apaixonando e a gente foi materializando uma coisa de como que é importante você ter a política pública funcionando, né? Como que a gente pode ver, né, os bons feitos e efeitos de uma política pública bem feita. Então, essa escola, né, que me deu, enquanto aluno, né, base para tudo aquilo que eu sou hoje, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, ela pode oferecer isso para centenas e milhares de alunos, e a gente pôde colaborar com isso, né? A gente pôde colaborar nessa construção, e foi quando nós transformamos o antigo Colégio Agrícola em hoje Campus Pinheiral do IFRJ, e aí na época nós pulamos de 2 cursos técnicos para 6 cursos técnicos que a gente oferece hoje. Hoje nós oferecemos 3 cursos de graduação que não tínhamos, nós temos 2 cursos de pós-graduação. Então, tudo isso não foi um trabalho do Arimateia, foi um trabalho de toda uma equipe. Mas o Arimateia estava no momento-chave desse processo e soube aproveitar essa política pública à época, né, e ajudar nessa transformação para campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E a gente, a partir daí, pode ampliar em muito, né, os beneficiários dessa política pública. Isso me fez ser conhecido na cidade de Pinheiral, como eu disse, onde eu trabalho, né, e aí eu recebi um convite para ser prefeito de Pinheiral, para ser candidato a prefeito em Pinheiral. Aceitei o convite em 2012 e fui eleito prefeito, mesmo não sendo da cidade, mesmo não morando na cidade, por conta do trabalho que a gente já tinha demonstrado capacidade para isso. E eu tive um grande prazer, tenho um grande orgulho de ter sido prefeito da cidade, porque ali a gente pôde também desenvolver algumas políticas públicas que eu sei também que mudaram a vida das pessoas. Então, eu, por exemplo, implantei em Pinheiral a educação em tempo integral. Nós estamos aqui no campus São João de Meriti, né? Esse campus funciona, para quem não conhece, dentro de um CIEP, né, que é a marca de um mega projeto de transformação social do Estado do Rio de Janeiro, capitaneado por Darcy Ribeiro, no governo Leonel Brizola. E que a gente perdeu essa oportunidade. Nós perdemos gerações de pessoas que poderiam ser formadas e criadas a partir de um modelo de educação em tempo integral, e hoje o Estado do Rio de Janeiro seria outro. Nós teríamos uma massa crítica, uma massa, né, de capacidade produtiva, de capacidade intelectual, de capacidade de inovação, que certamente nós seríamos uma referência no Brasil se, depois de Leonel Brizola, o Wellington Moreira Franco não tivesse acabado com o CIEPS. Então, ele é o responsável por a gente estar onde a gente está hoje, numa péssima qualidade de ensino, lá que a hora que o Estado teve a oportunidade de dar o seu salto, né, logo Moreira Franco derrubou esse sonho, e hoje a gente ainda sonha com os municípios tentando falar de educação em tempo integral. E eu deixei, depois de prefeito de Pinheiral, eu deixei 20% da rede municipal funcionando em tempo integral. Então, assim,
Eu tenho clareza disso, porque eu sou fruto da escola em tempo integral. Eu fui aluno do Colégio Agrícola estudando o dia inteiro, de manhã e de tarde. Eu sou professor de uma escola em tempo integral, onde o aluno está lá o dia inteiro, onde o professor está na escola o dia inteiro. O professor não precisa ficar pingando de escola em escola, desesperado, para fazer carga horária, seja no Estado, seja, né, no município. Então, assim, isso é um grande salto e a gente precisa dar esse salto. Né? No campo da saúde, por exemplo, eu deixei o município com 100% das unidades de saúde da família com médico atendendo 40 horas por semana. Todos os dias da semana, 8 horas por dia. Isso faz uma diferença muito grande em todo o sistema de saúde. E aí a gente, quando verifica isso, quando, né, desenvolve isso, a gente fala, poxa, é possível. E não tem ninguém inventando a roda. Né? Você está simplesmente consolidando políticas públicas que já existem, que deveriam estar funcionando, e você consegue botar para funcionar. Mesmo numa cidade pobre, pequena, com orçamento baixo, como é o município de Pinheiral. Então, agora, eu que fui emprestado, né, como gestor para a cidade de Pinheiral, agora eu estou me oferecendo como gestor da cidade que eu vivo, que eu nasci, né, e onde, inclusive, trabalho atualmente. Então, assim, acho que o desafio dessa pré-candidatura ele foi aceito por essa missão, né, da gente poder devolver à cidade também aquilo que ela nos ofereceu e nos oferece ao longo do tempo, e criar, a partir dessa oportunidade, também uma condição de vida melhor para os outros. Né? Perfeito. Então, nós estamos encaminhando para o final do programa de hoje, e eu queria que você deixasse para a nossa audiência um sonho. Qual o sonho que você vislumbra para essa caminhada sua? Ô, Rodney, não é fácil, não. Eu, na verdade, sonho com um mundo melhor, cara. Eu sonho com um mundo que tenha mais distribuição de renda, eu sonho com um mundo que tenha mais oportunidade para as pessoas, eu sonho para um mundo que tenha oportunidades diferentes para as pessoas, que têm realidades diferentes, e sempre, né, pensando que tem uns que precisam mais, né, do Estado, principalmente, do que outros. Então, o Estado tem que entendê-los assim, né, e, a partir daí, construir políticas. Né. Eu sonho com essa oportunidade da gente ter uma cidade melhor, né, uma condição melhor de vida, que as pessoas tenham espaço para ter o seu espaço de lazer, não só o seu momento de lazer, mas também o seu espaço de lazer, que a cidade possa te oferecer isso, que a cidade possa te oferecer uma água de qualidade para você beber, mas, na verdade, também uma cidade que possa recolher o seu esgoto, possa tratar o seu esgoto e devolver para a natureza um esgoto tratado. Isso como política pública, que seja universal para todo mundo, que consolide, né, isso nas nossas vidas. Eu sonho com uma cidade que ofereça educação em tempo integral para as nossas crianças, que possa oferecer acesso à saúde e que também, né, possa provocar boas iniciativas, por exemplo, junto a essa juventude, né, na área desportiva, na área tecnológica, na área da inovação. Né? O IFRJ talvez uma porta para isso também. Nós temos um campus em Volta Redonda, né? Nós temos o campus de Pinheiral, que interage muito com Volta Redonda. Então, assim, Volta Redonda é uma cidade polo, né, no sul fluminense. Então, eu sonho que a gente possa, ao invés de contaminar as pessoas com a poluição da CSN, a gente possa contaminar as pessoas com crescimento industrial, com crescimento social, e, ao mesmo tempo, com uma qualidade ambiental muito boa, para que a gente possa ser referência em muitas dessas coisas. Sonho com uma cidade que possa, por exemplo, ter um projeto de enfrentamento aos problemas advindos das mudanças climáticas. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E ninguém está isento disso, cara. Se alguém acha que está isento disso, ninguém está isento disso. Então, como que nós vamos fazer? Como que São João de Meriti vai enfrentar isso, se por acaso isso acontecer aqui? Como que, né, Volta Redonda vai enfrentar esses problemas trazidos pelas mudanças climáticas, que são um fato? Não há o que se questionar mais. Porque há 20, 30 anos atrás, as pessoas falam, isso aí é coisa de cientista maluco, que fica aí devaneando.
sobre a questão ambiental, não. Já era a realidade lá atrás e agora a gente, infelizmente, está convivendo com isso o tempo todo e sempre mais próximo da gente. Um dia vai chegar no nosso quintal, né? Então, como é que a cidade se prepara para isso? E eu acho que a cidade que eu sonho um dia viver é uma cidade que o povo tenha pertencimento do seu território, tenha pertencimento da sua cultura, tenha pertencimento do seu potencial e ajude a construir o futuro projeto de cidade para daqui a 20, 30 anos. A gente precisa construir uma cultura de participação popular, uma cultura de transparência, né? E dessa forma a gente vai, com certeza, ter um mundo melhor. E aí o compromisso com esse mundo, né, que já que nós começamos a falar que nós não temos plano B, não temos planeta B, né? Então, mas para isso tem que acontecer no seu quintal, isso tem que acontecer no seu bairro, tem que acontecer na sua cidade, para que isso se reflita no planeta como um todo. É aquela velha história de pensar globalmente e agir localmente. Sim. Parece uma frase de efeito simplesmente, mas não é. É o nosso dia a dia que vai, com certeza, nos oportunizar deixarmos para as próximas gerações uma condição melhor do que a gente recebeu. E hoje a gente não está fazendo esse dever de casa, né? A nossa geração está deixando para os nossos filhos e netos uma condição pior do que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós. Então, o nosso desafio é grande. Até porque temos alguns estudos e alguns cientistas que estão dizendo que nós estamos chegando no ponto do não retorno, né? Ou seja, até por esses anos que nós estamos vivendo, a gente é capaz de retornar e corrigir os erros para que o planeta possa se reequilibrar. Vai chegar um ponto que a gente não vai ter retorno mais, ou seja, a gente não vai conseguir que o planeta tenha capacidade, né, de se auto-reestruturar, né, para que ele tenha, para que a gente possa continuar vivendo aqui. Então, temos aí muitos desafios pela frente. Perfeito. Você que está conosco hoje é aqui um convidado super especial da nossa rádio e TV IF. Você que ainda não fez, curta, comente e compartilhe para que a gente possa, para que esse conhecimento possa chegar, essas informações possam chegar ao número maior de pessoas. Então, Arimateia, eu queria te agradecer pela sua vinda aqui no nosso campus São João de Meriti, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e parabenizar aí por todo esse conhecimento que é tão importante que você pôde, nesse momento, trazer, compartilhar conosco aqui na Baixada Fluminense. E vamos em frente, tá? Muito obrigado, querido. Obrigado. Um abraço. Abraço. Vamos junto. Valeu. Tchau, tchau. Oferecimento Professor Rodney. Educação e cultura. Ciência e tecnologia.
Políticas públicas. Diversidade e território. Pesquisa e inovação. Rádio e TV IF.